Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Incitatus. O cavalo de Calígula podia comer num balde enfeitado de pérolas, mas não deixava por isso de ser um cavalo. André Luiz. O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Leitura do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos. O mal e o remédio. Sequência do item 19. Como desencarnados, quando, pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Porque agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 1, dos Espíritos. Escala Espírita. Pergunta de número 100. Continuidade das explicações de Kardec em suas observações preliminares. Com o auxílio desse quadro, Kardec está se referindo às 3 categorias de espíritos citadas no estudo anterior. Fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relação conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles, e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos de linguagem tornam possível de apreciar-se. Meus queridos irmãos, chegamos a um ponto muito importante para concluir esta série de estudos sobre as considerações preliminares de Allan Kardec a respeito da escala espírita. O trecho de hoje mostra com clareza a finalidade prática dessa classificação. Não se trata apenas de organizar os espíritos em categorias, mas de oferecer ao estudioso uma chave para compreender a natureza das comunicações e avaliar com prudência aqueles com quem podemos entrar em relação.
Ao encerrarmos esta série de estudos sobre as considerações preliminares de Allan Kardec acerca da escala espírita, encontramos uma orientação de grande valor para todos aqueles que desejam compreender o mundo espiritual com equilíbrio e responsabilidade. Kardec nos mostra que a classificação dos espíritos, distribuída em diferentes ordens e graus de evolução, não tem como finalidade simplesmente estabelecer posições ou criar divisões rígidas. Ela nos oferece, sobretudo, um instrumento para discernirmos a natureza daqueles que se comunicam conosco, permitindo-nos avaliar suas palavras, seus ensinamentos e, principalmente, o grau de confiança e estima que merecem. É por isso que Kardec afirma que essa classificação é, de certo modo, a chave da ciência espírita. Com ela podemos compreender melhor porque as comunicações espirituais apresentam tantas diferenças intelectuais e morais. Nem todos os espíritos possuem o mesmo conhecimento, a mesma compreensão da verdade ou o mesmo desenvolvimento moral. Mas há uma advertência igualmente importante. Nenhum espírito permanece eternamente preso a uma determinada categoria. O progresso espiritual é gradual e pode ocorrer de maneira diferente em cada indivíduo. Um espírito pode apresentar maior desenvolvimento intelectual do que moral, ou revelar qualidades que correspondam a diferentes categorias. Essa observação nos conduz diretamente ao princípio da prudência. No Espiritismo, não devemos aceitar uma comunicação apenas porque ela procede do mundo espiritual. É necessário examinar a linguagem, as ideias, os sentimentos que transmite e, sobretudo, a coerência de seus ensinamentos com os princípios da moral cristã. A escala espírita, portanto, não deve ser vista como uma simples tabela de classificação, mas como um instrumento de discernimento. Ela nos ensina que o mundo espiritual é tão diversificado quanto o mundo corporal e que, em ambos, precisamos aprender a distinguir o verdadeiro do falso, o elevado do inferior e o que realmente nos conduz ao bem. Ao concluirmos esta etapa do nosso estudo, fica uma lição preciosa. O verdadeiro conhecimento espírita não se limita a saber quem são os espíritos. É necessário aprender a reconhecer suas qualidades e a avaliar suas manifestações com razão, serenidade e bom senso. E, acima de tudo, compreender que a nossa própria posição na escala espiritual também depende de nós. Cada pensamento elevado, cada esforço para vencer uma imperfeição e cada ato de amor e caridade representa um passo em nossa caminhada de progresso. Que possamos, portanto, estudar o Espiritismo não apenas para conhecer o mundo espiritual, mas para transformar o nosso próprio mundo interior. Ave Cristo. Vamos agora, meus queridos irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus em prece de agradecimento e louvor.
Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecemos-te pela oportunidade de mais uma vez estudarmos os ensinamentos que nos foram transmitidos pelos Espíritos e organizados por Allan Kardec. Ajuda-nos a compreender que o verdadeiro conhecimento deve caminhar ao lado da humildade, da razão e do discernimento. Concede-nos serenidade para analisarmos tudo aquilo que chega até nós, sem precipitação e sem preconceitos, sabendo reconhecer nas palavras e nos exemplos aquilo que realmente nos aproxima do bem. Ampara os espíritos que ainda se encontram nas sombras da ignorância e do sofrimento, oferecendo-lhes oportunidades de aprendizado e renovação. E ajuda-nos também, Senhor, a reconhecer as nossas próprias imperfeições, para que possamos trabalhar diariamente pela nossa transformação moral. Que o nosso estudo não permaneça apenas no campo das palavras, mas se converta em atitudes de amor, compreensão, perdão e caridade. Permite que os bons espíritos nos inspirem, fortaleçam os nossos propósitos e nos acompanhem em nossa jornada evolutiva. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Assim seja.